Ok, eu estive aqui a analisar uma coisa que foi a seguinte: se Pedro ele caminhou fora do barco e caminhou sobre as águas, indo ao encontro de Jesus, e se ele a meio se afogou, eu vou ler a passagem na Bíblia para que comproves comigo o que eu estou a tentar dizer, que é o seguinte: Pedro, ele estava a andar sobre as águas e a um dado momento ele começou a cair. O texto diz assim, em Mateus 14, 22 a 36. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que é que tu duvidaste?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Eu quero focar aqui nesta parte. Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, diz aqui que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que é que duvidaste?" Eu quero focar nesta parte. Nós temos então o barco que já tinha ido adiante e já estava no mar sem Jesus. Nós temos Jesus a caminhar sobre as águas até aparecer aos homens que estavam dentro do barco. Pedro, ao avistar Jesus sobre as águas, disse: "Senhor, se és tu, diz-me para ir ao teu encontro." Jesus disse: "Anda, vem." Pedro então saiu do barco e começou a caminhar em cima das águas, indo na direção de Jesus. Mas a um dado momento, afundou, começou a afundar. E disse: "Socorro, Jesus, socorro, estou a afundar." Jesus então apanhou imediatamente. Isto tudo aconteceu, este Jesus a apanhar Pedro, aconteceu a uma distância do barco, certo? De certeza não aconteceu dentro do barco, porque Pedro não se ia afundar dentro do barco. E se calhar também não aconteceu quando Pedro estava tão perto do barco que podia segurar-se com uma mão ao barco e então não afundava. Não. Na verdade, Pedro, para ter a reação que teve de dizer "Socorro, Jesus", é porque Pedro estava, podemos imaginar, de frente para Jesus e até perto de Jesus
porque diz até que Jesus imediatamente levantou. Ou seja, eu acho que Pedro, segundo o que podemos interpretar, Pedro estava mais perto de Jesus do que estava do barco. Estás a ver? Ou seja, Jesus então foi esperança para Pedro naquele momento. Pedro pediu por socorro, Jesus prontamente ou imediatamente socorreu Pedro, levantou ele e depois diz até que lhe disse: porque é que duvidaste? Neste momento, Jesus tinha levantado Pedro. O que quer dizer que Pedro agora estava novamente de pé com Jesus, mas desta vez em cima das águas e distantes do barco. Quer dizer que Pedro voltou a ficar de pé em cima das águas depois ao estar perto de Jesus, ao ter sido socorrido por Jesus. E diz então que eles os dois entraram no barco. Eles foram a caminhar até ao barco, em cima das águas. Isto tem muitas interpretações, nomeadamente as palavras de Jesus e a confiança com a qual ele as pronuncia podem ser suficientes para nós até conseguirmos andar sobre as águas. Pedro foi naquele hype, naquele lance de Jesus ter dito vem, e Pedro foi e até estava a conseguir. Quer dizer que as palavras de Jesus, os comandos de Jesus, podem ser suficientes para nós caminharmos sobre as águas. E outra coisa que podemos tirar é que com Jesus do nosso lado, nós conseguimos andar sobre as águas. E tu só estás afundado ou afundada porque tu não disseste ainda socorro, Jesus. A tua vida está a afundar-se porque tu ainda não disseste socorro, Jesus. As tuas finanças estão a afundar-se porque tu ainda não disseste socorro, Jesus. A tua saúde está a afundar porque tu ainda não disseste socorro, Jesus. Porque Jesus vai ser o mesmo. E se imediatamente salvou Pedro, o mesmo Jesus, imediatamente também te vai salvar a ti. É porque tu ainda não disseste socorro. Mas eu quero focar aqui em algo mais profundo ainda, que é o seguinte. Fisicamente falando, como é que Pedro conseguiu ficar de pé ao lado de Jesus quando Jesus o socorreu? Será que Jesus, será que Jesus emanava algum tipo de luz especial que fazia com que a água ela fizesse chão? Será que até essa luz passava dos pés de Jesus para a água e a superfície da água ficava ali dura como cimento? Na física mesmo, fisicamente falando, como é que Pedro conseguiu ficar de pé? Porque não diz que Jesus segurou Pedro ao colo. Não diz que Jesus segurou Pedro às costas. Não diz.
Não diz isso. Estás a ver? Estás a ver? Não diz isso. Mas diz que eles voltaram a entrar no barco. Eu imagino que que a superfície da água tivesse tipo a uns metros de Jesus de circunferência, de perímetro. Imagina num raio de 2 metros ou 3, que onde Jesus estivesse a caminhar, a superfície da água ficasse dura como chão, como concreto, como cimento, como pedra, estás a ver? E foi por isso que Pedro, ou se calhar por Pedro tocar em Jesus, fez com que a sua fé fosse restaurada e ele ficasse de pé, estás a ver? O que é que o chão onde Jesus estava a pisar, a água onde Jesus estava a pisar, era estável? Era estável. Tanto é que depois foram e entraram no barco. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte: é que no passado tu deixaste pegadas na vida de certas pessoas. Essas pessoas, elas receberam a visita de tantas pessoas. Existem tantas pegadas à volta dessas pessoas. Tantas, mas tantas, mas tantas pegadas. Eu analiso hoje, por exemplo, ao estar a dar os passos que eu estou com Deus, eu analiso que quem recebeu das minhas pegadas perto de si, que essa pessoa esteja no passado, ela, se seguir as minhas pegadas desde onde as minhas pegadas ficaram, perto dessa pessoa, se ela as seguir até agora, ela terá se aproximado de Deus. E eu visualizo essas pegadas como pegadas de luz, luminosas, que faz com que essas pegadas se distingam do resto das outras pegadas, das outras pessoas. E isto é profundo. Isto é profundo porque tu até agora podes não ter compreendido porque é que tiveste que passar pelo que tu passaste, porque é que tiveste que frequentar as pessoas que frequentaste, porque é que cruzaste as pessoas que cruzaste. E às vezes até podes estar a te culpar e até a ficar enervado por teres perdido tempo, por teres estado em relacionamentos, por teres alimentado amizades. Só que o que tu estiveste a fazer foi a deixar pegadas. Na altura, pegadas normais. Mas olhando para ti hoje, tão próximo de Deus, tão próxima de Deus, as pegadas que tu deixaste lá atrás, agora brilham e se distinguem das outras pegadas das outras pessoas. O que quer dizer que essas pessoas que tiveram a oportunidade de te terem a ti a passar pelo caminho delas,
e que tu deixaste essas pegadas lá atrás. Essas pessoas agora têm um caminho. Essas pessoas podem olhar para essas pegadas luminosas e, dando passos na direção que tu deste, essas pessoas podem chegar a Deus, podem chegar à luz, podem chegar a Jesus, podem chegar à salvação. E isto funciona nos dois sentidos. Quer dizer que deves ser humilde, deves agora estar humilde em relação às pegadas que alguém deixou na tua vida. Tu podes estar a julgar essa pessoa te baseando nas pegadas que vês que essa pessoa deixou. Essa pessoa, se calhar, por estar carregada demais, pesada demais, ela deixou pegadas mais pronunciadas. Essa pessoa, por ter andado em vícios ou o que é, essa pessoa deixou pegadas lamacentas. Mas é aqui que está o fator importante. É de seres humilde. É de seres humilde, e é aqui que entra o que Jesus falou. De perdoar, de não responder com o mal, de não de amar, de não maldizer. Sabes porquê? Porque as vontades de Deus estão ao alcance de Deus, e se Deus quisesse, Deus poderia te surpreender. Se Deus quiser, Deus pode te surpreender. Deus pode alternar de certa forma o curso das coisas como elas estão e fazer com que tu venhas a depender de uma pessoa que tanto andaste a odiar, e que Deus coloca a única solução nessa pessoa. E é aí que passa a fazer sentido o que Jesus disse. É aí que passa a fazer sentido a conduta que Jesus procurou nos motivar a ter. A humildade. A humildade. A humildade. A humildade que anula toda a competição, toda a superioridade, todo o egocentrismo. Estás a ver? Porque lá está. Porque lá está. E é esse o exercício, é de não teres que passar por isso para perdoares a pessoa. Estás a ver? Porque calhaste de ser tu a estares na posição que estás. Calhaste de ser tu. E tu deves ter humildade em relação a isso. Tu tens que demonstrar humildade. Realmente a palavra é humildade.
e tu passas a compreender Jesus. Tu passas a compreender, as coisas começam a fazer sentido. O que Jesus disse começa a fazer sentido. E o exercício é de tu obedeceres a essas coisas que Jesus disse, sem que haja a necessidade forçada de tu não teres escolha senão obedecer ao que Jesus disse. Estás a ver? Porque isso pode acontecer. Estás a ver? Tu agora não queres perdoar uma pessoa. Tu agora arrependes-te porque aquela pessoa estragou-te a alma. Com os vícios e tudo isso. Tu agora estás contra aquela pessoa. E não a queres perdoar. Guardas-lhe mágoa, estás a ver? E não a queres perdoar. Não queres perdoar aquela pessoa. Aí está. Na situação atual, o que pode fazer tu não deliberadamente perdoares a pessoa pode ser o seguinte: é Deus não ter escolha senão provocar esse perdão. E Deus pode fazer isso, lá está, levantando essa pessoa ou dando a essa pessoa a solução que tu tanto precisas. E não te deixar uma outra escolha senão tu teres de ir àquela pessoa e de tu teres que te humilhar e a perdoares para então beneficiares daquela solução que tu absolutamente precisas. Isso assim feito à força, tu vais sentir vergonha, tu vais sentir desonra, estás a ver? Tu vais te envergonhar dessa forma, estás a ver? É por isso que Deus te deixa a oportunidade, Deus te deixa o espaço, Deus te deixa a oportunidade de tu, sem teres que ser forçado a fazê-lo, tu deliberadamente escolheres perdoar. Eu encontrei o jeito de perdoar. O meu jeito de perdoar é o seguinte: quer seja sobre coisas que já aconteceram, quer seja de coisas que estão a acontecer, quer seja de coisas que vão acontecer, eu digo o seguinte: Deus, tal ser humano, tal comportamento de tal ser humano, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos porque és tu o criador deles. Então, então não me cabe a mim nem sequer magoar, nem estar aqui em defesa, nem estar aqui a atacar. Não, Deus, olha, está nas tuas mãos. Tu és o criador deles, eles são a tua criação, entende-te tu com eles. Estás a ver? Eu digo dessa forma. Eu entrego às mãos de Deus. Eu digo, Deus, está nas tuas mãos. Até sobre coisas que nem sequer aconteceram ainda. Até mesmo se é só no meu pensamento, estás a ver? Eu entrego para Deus. Eu delego logo. Eu entrego logo para Deus. Deus é a tua criação. Deus está nas tuas mãos. Sai do meu entendimento. Deus, sabes porquê? Deus está nas tuas mãos, porque eu desconheço os planos que tu tens para tal criação, para tal pessoa. Está nas tuas mãos, Deus. Eu não sei se devo dar um estalo à esquerda, na face esquerda, não sei se devo dar na face direita, não sei se é um soco, não sei se é um pontapé, eu não sei, Deus. Por isso entrego a ti, porque tu sabes melhor. Estás a ver? Eu faço isso dessa forma. Eu faço dessa forma. E sabes o que é que isso gera em mim? Sossego, paz, tranquilidade. Porque não são os meus... não são os meus problemas mais.
Não são mais as minhas coisas. Eu não tenho mais que lidar com isso. Eu entrego a Deus e digo: Deus, és o pai deles. És o pai dessas crianças aí birrentas. Educas, estás a ver? Estás a ver? Eu coloco nas mãos de Deus. Eu coloco nas mãos de Deus e entrego para Ele. Então há coisas que eu vejo tipo a não ter tanta necessidade de me envolver com elas. Pessoas, eu agora fazendo isso dessa forma, já não me envolvo mais com pessoas, já não uso mais o meu emocional, já nem sequer saio de personagem, estás a ver? Já não me perturbo. É entregar nas mãos de Deus. E isso demonstra uma grande sabedoria, estás a ver? Da tua parte. Demonstra experiência. Demonstra maturidade. Estás a ver? Porque és na mesma uma criança de Deus, mas és uma criança de Deus mais velha, estás a ver? Tipo, és na mesma um adolescente, mas tens 17 anos, estás a ver? E aquelas crianças são crianças de 13 anos, estás a ver? És na mesma uma criança de Deus, mas já tens maturidade para dizer: Deus, eles ainda andam noutra escola, Deus, são crianças apenas, estás a ver? Jesus fez isso. Jesus demonstrou um pouco isso, essa maturidade, quando disse: Pai, perdoa-lhes o que eles fazem, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Estás a ver? Jesus demonstrou essa maturidade. Ele disse: Deus, olha aqui a tua criação a me matar, mas perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Estás a ver? Jesus era esse irmão mais velho, esse jovem mais velho. E aqueles romanos e os soldados eram crianças de 13, de 12, 10 anos, estás a ver? E então é isso, é essa maturidade, estás a ver? É essa maturidade que tu demonstras ao entregares para Deus. Porque ao entregares para Deus deixa de ser tua responsabilidade. Estás a ver? E isso porque as coisas poderiam se alterar, estás a ver? E é porque essa cena está sempre em aberto. Jesus demonstrou essa maturidade falando dos soldados humanos, porque imagina que imagina que Deus lembrava-se e agora dizia que alterava as cenas. Estás a ver? Deus tem poder para isso. Deus tem poder para alterar os cenários. E é por isso que se eu fosse a ti, eu aplicava e eu obedecia ao que Jesus disse para fazer. Estás a ver? Dentre tantas coisas que Jesus disse para fazer, Jesus nos ensinou uma conduta, um código de conduta, para nós sabermos como lidar com os outros. E obedecer a esse código de conduta para já irás estar a fazer Deus refriar a sua ira contra ti. Segundo, estarás a evoluir em questões de
maturidade e também de evolução da alma, estás a ver? Estarás a crescer, a ter uma atitude mais decrescido, estás a ver? E isso tem benefícios, além de todos os benefícios que tu vais experienciar instantaneamente por estares a obedecer ao que Jesus disse. Vais sentir paz, vais sentir realização, e isso é isso, é mesmo isso. Então, bem, aproveita que as condições estão assim como estão, de fazeres a atualização do teu ser, obedecendo ao que Jesus disse, implementando os conselhos, aplicando os conselhos que Jesus deu. Então, que Deus te abençoe e é isso que eu queria dizer. Porque ao tu estares a imitar a Jesus, as pegadas que tu terás deixado, elas vão brilhar à luz dele. E essas pegadas podem fazer com que o chão fique estável, como ficou para Pedro. E tu podes ser essa estabilidade na vida de alguém que tu já cruzaste, tanto ocasionalmente, como indiretamente, como tu nem sabes, mas continua a andar, continua a seguir em frente, continua a melhorar. Melhorar nem sempre significa adquirir mais conhecimento. Melhorar significa aplicar o bom conhecimento. E Jesus não falou 400.000 páginas de palavras. Jesus falou umas poucas de frases e deu esses mandamentos. São só esses mandamentos que tu, ao obedeceres a eles, estarás a imitar a Jesus e estarás a ser um chão estável para quem esteja atualmente a gritar por socorro. Por isso, o teu passado não foi em vão, mas tu só saberás lá na frente. Ok? Que Deus te abençoe.